Provérbios capítulo 23. Nós vamos ler alguns versículos e a gente vai meditar na palavra. Enquanto você acha, Provérbios capítulo 23, deixa eu dar um recadinho aqui que é importante, e a gente já sabe também, né? Todo mundo acho que já sabe, mas é importante a gente estar sempre frisando a respeito do que vai acontecer, se Deus permitir. Amém, gente? Dia 2 de dezembro, às 19 horas, nós teremos aqui neste lugar 4 horas de adoração ao nosso Deus. Amém? A intenção dos meninos é passar a noite, né? Mas vem participar, querido, tá bom? Dia 2 de dezembro, vai começar às 7 horas da noite. Vai vir o pastor Rafael lá de Capitólio. Com certeza vai vir um pessoal com ele, né? Uns jovens, para estar adorando a Deus conosco aqui neste lugar, no dia 2 de dezembro. Então, eu peço você, faz um esforço, vai dar no sábado, né? Na véspera da Santa Ceia. Então, nós vamos estar fazendo aí essa noite de adoração, tá, querido? E queremos contar com você, em nome do Senhor Jesus. E vocês já sabem também, né? Dia 31 de dezembro é o nosso culto da virada. Nosso culto da virada esse ano vai dar no domingo. Então, só para você anotar aí na sua agenda, culto da virada, 31 de dezembro, nós vamos começar ele às 10 da noite, tá bom, pessoal? E após o culto, a gente sempre faz aquela festa abençoada, né? E esse ano também nós queremos fazer, se Deus assim nos permitir. Mas isso nós vamos falando mais ao longo do tempo aí, com respeito a essas coisas. Achou aí, querido? Provérbios capítulo 23, versículo de número 1 a seguir. A palavra de Deus, ela diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão à tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra, e eu peço agora ao Espírito Santo que vem falar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Em nome de Jesus, você que está em pé, pode sentar, fica à vontade. Que bom que você veio, né? Mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. E não desista, querido, tá bom? Não desista em hipótese alguma. Se porventura vier alguma adversidade contra a sua vida, que é normal que isso aconteça com qualquer um de nós, não desista, tá bom? Se porventura também você alcançar de Deus nesta noite o que você veio buscar, o conselho é o mesmo: não desista, tá bom? Porque Deus, Ele tem sempre mais para nos oferecer. Amém, pessoal? Deus sempre tem muito mais. Então, o que nós devemos fazer é não nos contentar com apenas aquilo que a gente gostaria de receber, tá bom? Não se contente com isso, querido. Sempre queira mais da pessoa de Deus. E eu quero usar esse provérbio que a gente acabou de ler
para a nossa meditação nessa noite. Porque aqui nesse provérbio, irmãos, se você buscar a fundo os significados de cada palavra desse provérbio, capítulo 23, você vai entender que esse provérbio ele traz para nós uma sequência de orientações sobre o nosso comportamento, tá? E nós precisamos atentar muito, irmãos, para o nosso comportamento, tá bom? Se tem uma coisa que eu gosto muito de ensinar a respeito de comportamento e de mente, né, ou de pensamentos, você há de convir comigo que nós temos mais facilidade de pensar naquilo que é ruim do que pensar naquilo que é bom. É assim ou não é? Parece que a gente tem mais facilidade, né? Não devia ser assim, mas essa é a nossa vida, tá? E muitas vezes, pela falta de nós não sabermos organizar os nossos pensamentos, a gente acaba deixando a vida levar a gente para comportamentos que não faz parte de nós, tá? Então eu quero usar esse provérbio nessa noite para trazer essas orientações para nós a respeito disso, irmãos. Nós precisamos atentar, porque cada comportamento nosso vai gerar na vida de alguém algum tipo de fruto, tá? Então, dependendo do tipo de comportamento que eu tiver, você vai olhar para mim e vai falar assim: eu não quero ir nesse negócio de igreja, porque o pastor, ele faz umas coisas muito doidas, né? Umas coisas atrapalhadas. O jeito dele viver, o jeito dele falar, o jeito dele se comportar não condiz com a palavra. Isso é um exemplo, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, longe de mim tal coisa, né? Eu quero ser bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas veja bem, dependendo do jeito que eu me comporto, você vai colher um tipo de fruto que talvez você vai se dar mal, tá? E nós, infelizmente, irmãos, eu e você como ser humano, nós somos especialistas em observar a vida das pessoas e, lamentavelmente, nós também somos especialistas em julgar as pessoas, não é verdade? Você já foi julgado alguma vez? Sim ou não? Só faz assim com a mão para me ver. Tanto de gente que já foi julgado, meu Deus do céu. Eu também acredito que eu devo ter sido, irmãos, né? Só quero acreditar que não seja por nenhum de vocês que estão aqui nessa noite, mas acredito que nós já julgamos uns aos outros, não é verdade? Nós já falamos alguma coisa que a gente não devia ter falado um do outro, e depois a nossa ficha caiu, a gente falou assim: meu Deus, não devia ter falado assim, né? Aí o que a gente faz? A gente volta atrás, a gente se arrepende, a gente pede perdão para Deus, a gente pede perdão para a pessoa, e está tudo certo, está tudo bem, a nossa vida continua, né? Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre a gente tem o comportamento de querer consertar as coisas. Às vezes a gente quer continuar, né, prosseguindo, sem antes dar um passo para trás para consertar aquilo que ficou, tá? Muitas vezes a gente vai se arrastando, não é verdade? A gente continua a caminhada, arrastando, mas a gente vai, sem sequer consertar aquilo que ficou para trás. Existem coisas na vida da gente que é muito simples da gente consertar, tá? Existem coisas que nós só precisamos chegar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu pisei na bola. E Deus vai te perdoar, querido. Pastor, mas o meu pecado é muito feio, é muito cabeludo, né? A gente costuma falar isso, né? Meu pecado é cabeludo. Deus te perdoa, querido. Deus está a fim de te perdoar. Você entende isso? Além de perdoar você, Deus está a fim de amar a sua vida.
Pastor, mas eu já achava que Ele me amava. Sim, Ele te ama, mas só para você entender, querido, o tanto que Ele está afim de você, afim da minha vida, Ele te ama. Isso faz parte de Deus, faz parte do caráter dEle, tá? Isso está em Deus, tá bom? É lógico que eu não quero que você leve essa mensagem para um lado que faça você se acomodar e dizer assim: já que o pastor está dizendo que Deus, Ele me ama, e isso faz parte de Deus, então eu vou continuar a minha vida do jeito que eu quiser, fazendo as coisas que eu acho que deve, que está certo, e ponto. Não, irmãos, atente-se para a palavra de Deus, volta sempre para a palavra do Senhor, e pesquisa para ver se a palavra de Deus, ela concorda ou ela discorda daquilo que você está fazendo. Se a palavra de Deus ela discorda, então o caminho é: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor, eu feri os princípios da sua palavra, então me perdoa. E eu tenho certeza que Deus vai te perdoar, independente do que for, independente do que você fez. Eu tenho certeza que todas as pessoas que voltam para Deus a fim de consertar a vida, Deus perdoa. Aleluia. Então, queridos, às vezes também isso faz parte de nós agora, né? Porque o perdão faz parte da pessoa de Deus, mas existe também o perdão que faz parte da nossa própria vida, tá certo? E às vezes nós precisamos pelo menos olhar no espelho e ver aquela pessoa que está lá do outro lado, né? que é nós mesmos, que parece com a gente, né? Que parece que lá no espelho está até mais bonito, e a gente fala: nossa, né? Quem que é esse cara? Quem que é essa moça? Às vezes, querido, é necessário você olhar no espelho e você falar para você mesmo: olha, eu te perdoo. Perdoar a si mesmo precisa fazer parte do nosso comportamento. Você já viu alguém dizer para você assim: nossa, eu fiz umas besteiras na vida que eu não me perdoo? Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi isso, irmãos, centenas de vezes, principalmente em momentos de aconselhamento. As pessoas às vezes estão tão feridas, tão machucadas, que elas chegam ao ponto de falar isso: eu não consigo, e eu não me perdoo por tudo que eu já fiz até hoje. Querido, você precisa liberar o perdão para você mesmo, tá bom? Em nome de Jesus. Eu estou usando a figura do espelho só para você entender, tá bom? Às vezes nem precisa chegar na frente do espelho, mas que tal a gente usar o espelho para olhar dentro do espelho e falar assim: eu te perdoo, cara, eu te perdoo. Ou se é mulher, mulher, eu te perdoo. Tudo que você fez, eu te perdoo. E nós vamos junto levar essa questão diante de Deus, para que Deus também possa liberar do céu o perdão sobre a nossa vida. Isso é importante, irmãos, que a gente aprenda a fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque senão a nossa alma, ela vai continuar imaginando que ela é uma pessoa derrotada. E Deus não fez ninguém para viver uma vida derrotada. Ninguém, irmãos. Todas as pessoas que Deus criou, ou que Deus permitiu que viessem nessa terra, Deus permitiu que elas viessem com o propósito de serem mais do que vencedoras. E eu não tenho dúvida disso, porque a Bíblia Sagrada é a pura verdade. E se a Bíblia diz isso, então eu acredito nessa verdade. Deus não criou ninguém para viver uma vida de derrota. Às vezes você está se perguntando assim: pastor, por que então que eu vivo uma vida de derrota? A resposta é simples: é porque às vezes você escolhe viver uma vida de derrota. Mas pastor, ninguém é doido de escolher uma vida derrotada.
Irmãos, às vezes a pessoa não faz isso dizendo, né, com a própria boca: eu vou ali viver uma vida derrotada. Não, ninguém faz isso, mas é através do comportamento, sabe? Através das decisões que nós tomamos. Muitas vezes a gente vive uma vida de derrotas. E você acha que Deus quer isso para a sua vida? Você acha que Deus te criou para você viver uma vida derrotada? Uma vida miserável, sem sentido? Você acha? Né? Alguns, acho que não é o caso de ninguém aqui, mas alguns, para se sentirem bem, eles precisam encher a cabeça de droga. Para isso, para se sentirem bem, precisa estar tomando uma cachaça, um vinho, uma bebida, sei lá, para se sentirem bem. E eu pergunto de novo: você acha que Deus te criou para isso? Não, meu querido. Deus te criou para você ser a pessoa mais feliz dessa terra. Aleluia. Para você ser feliz, querido, sem droga. Para você ser feliz sem que haja o álcool no seu corpo. Para você ser feliz sem que você precise trapacear as pessoas para você ganhar alguma coisa. Deus te criou para você ser feliz, e ponto final. Mas muitas vezes, através do nosso comportamento, nós escolhemos viver uma vida de infelicidade. Muitas vezes o próprio Deus está usando as pessoas para falar conosco, e a gente está teimando em querer fazer aquilo que a nossa carne quer que a gente faça. É assim ou não é? A nossa carne, irmãos, essa carne aqui, isso é terrível. Pastor, mas não foi criada por Deus? Foi sim, irmãos, mas isso é terrível. A Bíblia nos fala em Gálatas, me ajuda aí, viu? É Gálatas, a luta da carne com o Espírito, né? Esse menino tá bom de Bíblia, só. Vamos lá, pessoal, vamos pela cabeça dele. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, foi o que ele falou, né? Eu vou lá conferir, tá bom? Vamos ver se o menino tá bom mesmo. Tá bom mesmo aí, tá vendo? É isso mesmo, eu vou ler, pessoal. Gálatas 5, versículo 19. Deixa eu ler o 16. O 16 para você entender algumas coisas melhor aqui. Olha só, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para essa igreja, para esse povo. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências ou os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A sua carne hoje, irmão, ela queria ficar em casa, deitado no sofá, assistindo Fantástico, e não queria vir na igreja. Tá bom? Só para você entender. A sua carne queria ficar lá. Pastor, eu não gosto do Fantástico, mas sua carne queria ficar lá assistindo aqueles, como é que chama lá, aqueles japonês, Patrícia? Eu não sei o nome daquilo. Como é que chama? Dorama? Você está sabendo, hein, rapaz? Está sabendo de Bíblia e está sabendo do dorama. Glória a Deus. A sua carne queria ficar assistindo o dorama. Não sei nem o que o pessoal fala. Mas sabe o que o seu espírito queria? Seu espírito queria vir na igreja para encontrar com Deus. É isso que a Bíblia está falando aí. Deixa eu ler mais. Vamos lá, pessoal. Versículo de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí começa a descrever as obras da carne. Vou ler. Está escrito assim: prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora olha a alegria que Deus plantou para a nossa vida, irmãos. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Verso 23, contra essas coisas não há lei. Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmãos. A carne, como eu estava dizendo, é algo terrível. Ela só quer o conforto, ela só quer as coisas que não prestam. A nossa carne, irmãos, ela só quer desejar aquilo que não é nosso. É isso que a nossa carne quer. Você entende? Vou falar para os homens primeiro. Às vezes você tem uma mulher dentro de casa, bonita, trabalhadeira, cuida bem de você, te elogia todo dia, né? Aguenta você do jeito que você é, você sabe o que você faz, então tá tudo certo, não vou entrar em detalhe. Você tem uma mulher espetacular em casa, mas sabe o que a sua carne quer fazer? Ela quer cobiçar a do outro, a que não é sua. Você entende isso? Isso é obra da carne. E agora vamos falar para as mulheres também, para não ficar muito chato, né? É quase a mesma coisa. Você tem um marido espetacular, um cara bacana. Pastor, não é nada disso, então conversa com ele, porque ele vai ficar bacana, tá bom? Em nome de Jesus, porque eu estou falando aqui é tudo pela fé, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero que isso venha para a minha vida também, tá? Você tem um cara bacana, bonito, né? Tem que ser bonito, porque senão você não tinha, né, casado com esse cara aí. Tudo bem, você tem um cara trabalhador, honesto, eu profetizo isso em nome de Jesus, né? Honesto, que faz as coisas boas para você, leva você no restaurante, e o melhor da cidade, né? Faz uns passeios muito loucos com você por aí afora, te convida para você sair numa noite especial para vocês, só vocês dois curtir. Você tem um marido assim, é bom ou não é uma coisa dessa? Você fala assim, pastor, o meu não é nada disso. Quando chegar em casa, não briga não, senta e conversa. Você entendeu? Porque na base de briga, irmãos, a gente não consegue nada. Na verdade consegue, só consegue piorar as coisas na base da briga. Você entende? E como eu falei no início dessa mensagem, que nós temos a tendência a ir mais para o lado ruim da coisa do que para o lado bom, é ou não é? Eu tenho certeza que quando eu falei esse monte de qualidade do seu marido, você deve ter olhado para mim e falado assim, meu Deus, o pastor está mentindo em cima do altar. Porque a gente tem a tendência, irmãos, de olhar mais para o lado ruim da coisa. Se o seu marido não é nada disso que eu falei, começa a orar pela vida dele, profetiza isso sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus, porque Deus te fez para você ser feliz, Deus te fez para você ter vida, e vida com abundância. Às vezes você, né, exemplo, tá bom? Às vezes você está fazendo igual Jesus, né, pegando o marido, e botando ele nas costas e carregando ele igual uma cruz. Irmão, não, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te fez, o Senhor te deu para você ser feliz. Mas às vezes nós temos uma dificuldade de sentar para conversar, não é verdade? A gente tem uma dificuldade, é ou não é? Às vezes a gente não quer fazer isso. Tem uns que falam assim, vou largar para lá, porque depois passa. Depois não passa não, irmão. Se você não sentar e conversar e resolver a situação, não vai passar não. Principalmente na vida da mulher. Você sabe o que eu estou falando, né, os homens? Que na hora do desconforto, né, na hora do atrito,
Você pode ter certeza, você vai esquecer, mas a mulher vai lembrar. Ela vai lembrar daquilo que aconteceu, que você não resolveu, que ficou lá atrás, e outra coisa, ela vai julgar na sua cara e dizer assim: olha, eu te dei a oportunidade de você conversar comigo, mas você não quis. É assim ou não é? Isso quando não pega ainda para o nosso lado, né, homens? Queria conversar com você, mas você preferiu a bola. Você foi jogar bola. Eu queria conversar com você, acertar as coisas, mas você não sai do videogame. Você não larga o celular. É assim ou não é? Meu Deus, pastor, parece que você está revelando a minha vida, querido. É Deus falando com você, porque Deus quer te ver feliz. Aleluia. Deus quer te ver bem, irmão. E a gente só se dá bem na vida quando a gente, como casal, a gente senta e resolve as coisas. Pastor, mas minha situação não é entre relacionamento a nível de casal, marido e mulher. Meu problema é empresa, é local de trabalho, é emprego. O trem está feio, o negócio não vai, não sei o que eu faço. Primeiro, pede orientação para Deus. Homem nenhum vai poder te dar tal orientação semelhante àquela que Deus te dá. Então não tenha preguiça de orar, irmão. É isso que eu estou querendo te passar para você. Não seja preguiçoso. Esse comportamento da preguiça não pode fazer parte da vida de um homem de Deus. Um homem de Deus precisa deixar a preguiça de lado e falar assim: agora eu vou orar, eu vou buscar o meu Deus, para que o meu Deus me dê orientações. Mas sabe o que nós queremos, irmãos? Nós queremos a coisa tudo já a pronta entrega na nossa vida. É assim ou não é? A gente quer chegar aqui na igreja, a gente quer que o obreiro ponha a mão na cabeça da gente. Não estou falando que isso é errado, faz bem isso para a nossa vida. A gente quer que o obreiro coloque a mão na cabeça da gente, que ele ore e que num passe de mágica tudo se resolva na vida da gente. Irmão, não é assim que funciona. Primeiro, busca a orientação de Deus. Segundo, reveja os seus próprios conceitos. Porque às vezes lá na sua empresa tem alguém pegando no seu pé. Não é nem porque a pessoa é chata ou implicada com você. Às vezes é por causa do seu comportamento. Às vezes o seu comportamento está gerando isso na vida da pessoa. Aí o que ela pode fazer? Ela pode ser uma sarna na sua vida, e que Deus me perdoe por essa expressão, mas talvez uma sarna que Deus enviou para poder mudar você, para você olhar para dentro de você mesmo e falar assim: poxa vida, eu preciso melhorar, eu preciso tratar melhor o meu cliente. Não é verdade? Eu preciso tratar melhor o meu empregado, o meu funcionário. Eu preciso me dar melhor com o meu patrão. Irmãos, tem gente que fala mal do patrão para todo mundo, mas não chega no cara e conversa com ele. Querido, não adianta você ficar falando para os outros do seu patrão. Você tem que chamar ele, sentar com ele, falar assim: você tem um tempinho para mim? Para a gente sentar e conversar e organizar algumas coisas. Se ele te der essa oportunidade, querido, fala com ele. Falar para os outros não vai adiantar nada. Então, irmãos, às vezes eu atendo algumas pessoas assim, em aconselhamento. As pessoas estão com problema no emprego, com o patrão, e quer aconselhamento meu. Eu falo: senta com ele, gente, conversa com ele. Mas ele não quer conversar. Então ora a Deus para Deus te abrir outra porta para você ir trabalhar em outro lugar, em nome de Jesus. Tem jeito? Tem. Às vezes a gente só não quer, não é verdade? Por quê? Porque às vezes nós deixamos a preguiça tomar conta da vida da gente, não é verdade? Às vezes relacionamentos não dão certo porque as pessoas têm essa preguiça.
de conversar. Eu já atendi pessoas assim, irmãos, acredite. Pessoas que já falou para mim dessa forma: olha, pastor, eu tenho preguiça de conversar com meu marido. Mas você veio conversar comigo por quê? Não sou nada seu, só sou seu pastor. Mas eu tenho preguiça de conversar com ele. Por que você tem preguiça? Porque ele não muda. Eu falei: então muda você. Se ele não muda, faz a diferença na vida dele. Ele vai ver alguma coisa diferente em você. Com certeza ele vai te perguntar o que aconteceu. Você vai falar para ele: olha, eu mudei, porque eu quero que a gente viva feliz. E pronto. Então, irmãos, a gente precisa deixar a preguiça de lado. E a gente precisa atentar mais para a palavra de Deus, para que a gente viva uma vida abençoada no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu posso entrar na mensagem? Posso, né? Então vamos lá, vamos entrar na mensagem. Eu quero falar um pouquinho sobre a ocupação da nossa mente. Com que nós temos ocupado a nossa mente? Para pensar, em nome do Senhor Jesus. Às vezes você está ocupando tanto a sua mente em resolver o problema na vida dos outros, que às vezes você está esquecendo de você. Então é muito importante a gente começar a ocupar a nossa mente com aquilo que é certo, com aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá comigo, em Filipenses, capítulo de número 4. Deixa eu ir lá achar também. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 7 a seguir. Deixa eu ler o 6, vai. Eu vou ler o 6 para a gente entender melhor a palavra de Deus. Filipenses 4, versículo de número 6 a seguir, está escrito assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, olha aí o que é que nós devemos ocupar nossa mente. Vamos lá, vou ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. A gente precisa aprender a ocupar a nossa mente, irmão. Ocupe a sua mente com aquilo que presta, tá? Eu estou resumindo aqui, o que eu li, tá bom? Ocupe isso aqui, querido, com o que presta. É um favor que você se faz, tá? Em nome do Senhor Jesus. E não esqueça do tema dessa ministração. Eu deixei para falar o tema por último, né? Só para fazer você pensar que eu ia começar a mensagem, mas não é não, irmão, já estou terminando. Ocupação da nossa mente. Guarda esse tema dentro do seu coração, porque às vezes nós ocupamos a nossa mente com tudo aquilo que não presta, e deixamos de ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que traz paz para a nossa vida, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é honesto, né? É o que Paulo está ensinando aí aos filipenses, né?
É o que Paulo está ensinando para eles. Você tem que encher a sua mente dessas coisas. Encha a sua mente de coisa boa, irmão. Tá bom? Encha a sua mente de coisa boa, de coisa que presta. Então, se porventura, tá? É só um pensamento. Se porventura o seu marido atrasar um pouquinho, porque chegou um pouquinho mais tarde em casa, porque estava trabalhando, não encha sua cabeça de minhoca não, pelo amor de Deus, né? Que a gente tem facilidade de pensar coisa ruim, né? Aí o cara atrasa um pouquinho, às vezes a mulher já pensa, está me traindo, já arrumou outra, só pode, né? Aí a boca fala que o coração está cheio, aí a boca começa a soltar, aquele cachorro, aquele miserável, imprestável, aquele homem, não chegou até agora e nem para mandar uma mensagem. Às vezes a bateria do celular acabou, irmão, irmã. A gente não sabe, uai. Às vezes acabou, de repente o cara pôs o celular dentro da bolsa e nem viu. O homem não anda com bolsa, né? O homem com mochila, né? Que o homem anda, é mochila, né? Mulher que anda com bolsa. Então, pessoal, a gente precisa encher a nossa cabeça com coisa boa, tá? Em nome de Jesus. Vocês querem ler mais a Bíblia ou chega? Vamos ler mais, né? Amém é porque chega ou amém é porque quer mais? Ah, quer mais? Então vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. João capítulo 8. Você está pondo lá no telão ou não? Tá? Se estiver pondo no telão, pode. Se quiser desligar essa daqui, pode desligar. Para mim aqui não atrapalha não. João capítulo 8, gente. Olha que fantástico essa história. Está escrito assim. João capítulo 8, versículo de número 1 a seguir, está escrito assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia ele, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela lhe disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Coisa bacana, né, irmãos? Jesus estava com a mente cheia de coisa boa. Os fariseus, os escribas, estavam com a mente cheia de coisa ruim. Eles queriam porque queriam condenar Jesus de qualquer jeito. O negócio deles aqui, irmãos, não era com essa mulher que tinha cometido o pecado. O negócio desses homens aqui era achar um meio de pegar Jesus fora de hora. Era isso. Então o que eles fizeram? Pegaram uma mulher que estava adulterando no pecado, pegou ela, levou diante de Jesus, falou assim: Jesus, na lei está escrito que a gente tem que apedrejar essa mulher até ela morrer. Jesus continuou escrevendo no chão, os caras insistiu com ele, porque geralmente é assim, né, irmãos? A tentação, ela bate na porta da gente uma vez, duas vezes, três vezes. Se a gente consegue resistir,
ela continua batendo. Ela vai batendo para te atentar, para te incomodar, até que você abra uma porta para ela entrar na sua vida. Assim é a tentação, tá bom? Mas enquanto você serve a Deus, enquanto você se entrega para Deus de verdade, a sua vida está nele, Ele vai te dar força e graça para você resistir a essa tentação. Ela pode se levantar contra você quantas vezes for, mas o Senhor é contigo, querido. Ele vai continuar te sustentando, em nome do Senhor Jesus. Voltamos aqui para a gente encerrar essa mensagem. A lei determinava que a mulher tinha que ser apedrejada, mas eles queriam a opinião de Jesus. Jesus falou assim: olha, a minha opinião é a seguinte: quem não tiver pecado, pode sentar pedrada na mulher, manda a lenha, esquece que eu estou aqui, cumpra-se a lei na vida dela, quem não tem pecado. Todo mundo foi embora, irmãos. Sabe por quê? Porque todo mundo sabia que fazia a mesma coisa, ou até coisa pior do que aquela mulher fazia. Então todo mundo foi embora, e a única pessoa que podia condenar aquela mulher, que era Jesus, que ficou ali junto com ela, falou assim: ué, Jesus falou para ela: cadê os caras, cadê o pessoal que estava te acusando? Ninguém, cadê eles? Ah, Senhor, ninguém me condenou, então vai em paz, minha filha, porque eu também não vou te condenar. Jesus até podia condenar aquela mulher, mas Ele não fez. Sabe por quê? Porque Jesus veio, irmãos, para trazer vida para nós. Jesus veio para trazer libertação para nós. Agora, você não provoca libertação nenhuma na vida de uma pessoa condenando ela, acusando ela, apontando o dedo. Você jamais vai provocar libertação na vida de alguém com esse tipo de comportamento. Para pensar. Você acha que você vai conseguir trazer alguém para Jesus acusando essa pessoa, ou jogando na cara dela as coisas erradas que ela faz? Você acha? Não vai não, querido. A última coisa que essa pessoa vai querer é o seu Jesus, por causa do seu comportamento. Lembra da fala do início? Que o seu comportamento ele vai gerar fruto na vida de outra pessoa? Então, pode ser um fruto bom, como também pode ser um fruto ruim. A minha oração é que todos nós consigamos ter a mente de Cristo para gerar frutos bons na vida de outras pessoas. E esses frutos bons, queridos, quem colhe eles somos nós mesmos, porque as pessoas vão ter prazer de andar com a gente, de estar perto de nós, de querer ouvir a gente falar para elas. As pessoas vão querer, ter a satisfação, a alegria de chegar para nós e se abrir, porque elas vão entender que nós somos pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas cheias do Espírito Santo, que carregam um Deus poderoso na nossa vida. Então, querido, através do seu comportamento, gera fruto bom na vida de outras pessoas. Às vezes você está pensando assim: pastor, mas eu não estou conseguindo, isso está longe demais para mim, o que eu faço? É simples, querido. Começa pelo básico de tudo. A Bíblia diz assim: olha, aquele que está em pé, ore para que não caia. Por que o Senhor nos deu esse conselho? Porque todo mundo está sujeito a cair. Então, se você está de pé hoje, querido, ore para você não cair, tá bom? E se porventura você se sente caído, é muito simples também. Volte para Jesus hoje. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que vai abraçar você sem te condenar. É o único. Tá? Às vezes as pessoas, até mesmo da igreja, às vezes as pessoas, quando você
quer consertar a vida, quando você quer entregar sua vida para Jesus, às vezes as pessoas olham para você e falam assim: ah, mas esse daí, né, já aceitou Jesus tantas vezes na vida. Querido, não liga para o que os outros falam não, tá bom? Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido o seguinte, que a nossa geração, ela precisa parar de pensar para os outros. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você pensa para os outros? Quem tem aqui Facebook? Deixa eu ver, só eu? Meu Deus, achei que era só eu. Instagram, mais moderno, né? Oh, glória. WhatsApp, todo mundo. Tá vendo? Todo mundo tem. Aí vai alguém lá no Instagram e posta uma mensagem. Aí eu fico curioso para saber o que é. Você também fica, né? A gente vai lá e lê. E sabe qual que é a conclusão que a maioria de nós tira? É indireta para mim. Irmão, às vezes a pessoa nem está sonhando com você, às vezes nem lembra que você existe. Mas a gente tem essa capacidade, irmãos, de atrair esse comportamento para dentro de nós, de falar assim: é indireta para mim. Irmão, para de pensar para os outros. Você entendeu agora? É assim que a gente pensa para os outros. E comentário, opiniões. Você já deu opinião para alguém? Ah, eu sei que já. Eu também já dei muitas opiniões para os outros. Sabe, irmãos? E muitas das vezes a gente dá opinião para os outros, porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? Então a gente é capaz de dar opinião. E geralmente a gente começa a frase assim: se fosse eu. Não é assim? Isso te revela alguma coisa? Se fosse eu já cansei de falar isso, irmãos. Espero não falar mais, vou me policiar, mas eu já cansei de falar isso também. Se fosse eu não comprava tal coisa. Se fosse eu não fazia isso. Se fosse eu, irmão, em nome de Jesus, eu tenho que parar de pensar para os outros. A igreja tem que parar de pensar para os outros. Não é verdade? Cada um com a sua realidade, irmão. Em nome de Jesus. Pastor, mas então, se a pessoa me pedir uma opinião, o que eu faço? O que eu falo? Eu não vou falar nada? Falo o que a Bíblia diz. Você entendeu isso? É isso que eu estou aprendendo, irmãos. Até hoje, com quase 30 anos na igreja, ou mais de 30, né? 30 anos já na igreja, estou aprendendo essas coisas ainda. A dar opinião para os outros conforme a Bíblia diz. Você entende? Assim, irmão, o nome do Senhor será glorificado, você será bem sucedido, a pessoa que ouviu o seu conselho, que vem da Bíblia, também será bem sucedido, e o Senhor será glorificado, e está tudo certo. E é isso que nós precisamos. Mas pastor, e como é que eu vou dar conselho bíblico sendo que eu não sei nada de Bíblia? Então vai ler a Bíblia. Amém? Amém? Eu parei por aqui, pessoal. Vai ler a Bíblia. Aí você vai dar conselho que está na Bíblia. Tá bom? Provérbios capítulo 24, versículo de número 7, aonde nós encerramos a nossa leitura, diz: como ele imagina na sua alma, assim ele será. Você entende isso? E muitas vezes, como nós imaginamos que nós somos, porque muitas vezes nós só imaginamos que nós somos derrotados, que nós só somos imprestáveis, que nós não servimos para nada. A gente só imagina isso, é ou não é? E a Bíblia é clara: como imagina a sua alma, assim ele vai ser. Então eu quero te convidar, querido, a mudar esse comportamento nessa noite, sabe? E além de mudar esse comportamento, eu quero convidar você a ter uma mentalidade
completamente voltada para Jesus Cristo. Ocupe a sua mente com as coisas que vêm do alto. Aleluia. Em nome de Jesus. Quando você estiver andando na rua, lá vai um cabra lá, ó, desse jeito, ó. Eu não sei nem imitar tonto, né? Embora eu já fiquei muitas vezes. Lá vai o cara todo torto, né? Às vezes a gente olha para ele e fala assim, ó, lá vai um pinguço, né? Lá vai um cara que não quer nada com nada, serve para nada. Irmão, que tal a gente abrir a nossa boca e falar assim, tá desse jeito, mas vai ser cheio do Espírito Santo. Tá desse jeito, mas vai se converter e vai frequentar a igreja junto comigo. Amém? Em nome de Jesus. A mente de Cristo, irmãos, precisa ser assim. Tá bom? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto. Acabei de ler isso. Filipenses capítulo 4, verso 8. Acabei de ler. É nessas coisas que nós devemos pensar. Amém? Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, querido? Fecha seus olhos em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar junto com você. Eu não vou te chamar aqui na frente não, mas eu vou orar por você, tá bom, querido? Depois que a gente encerrar, se você precisa de uma oração com imposição de mão, nós vamos estar orando por você, tá? Mas esse momento agora, eu gostaria que esse momento fosse só seu e do seu Deus. Como é que está a sua mente? O que você pensa de você mesmo? O que você pensa das pessoas que estão ao seu redor? Sabe, o que você pensa quando você lê uma frase na rede social que você acha que é uma indireta para você? O que você pensa? Eu quero convidar você a organizar esses pensamentos em nome do Senhor Jesus, porque tem jeito, tá bom? É simples, é só você fazer uma pergunta. Por que eu estou pensando isso? Tá? Você fez essa pergunta, você fala assim, agora esse pensamento que eu estou pensando, ele vai lá para o último lugar da fila. Porque eu não vou pensar nisso mais. Eu vou pensar naquilo que é bom. Amém? Vou pensar naquilo que traz paz. Do nada você começa a pensar, vou falar como homem, né? Tá gravando? Tá, tudo bem. Do nada você que é homem aí começa a pensar numa mulher gostosa. Sabe o que você deve fazer? Vou organizar o meu pensamento. Vai lá para o último da fila. Esse aqui vai lá para o último da fila. O que eu vou pensar? Peraí, isso aqui não faz parte de mim. Vou começar a pensar em outra coisa. Que tal eu dar uma volta de jet ski? Que tal eu pensar aqui lá na Lagoa de Furnas, né? Na cachoeira não sei das quantas. Eu vou dar um rolê por aí. Melhor do que pensar nesse tipo de coisa. Mulher também é a mesma coisa, né, gente? Vale para os dois. Tá bom? Só para não repetir a fala. Então estou abreviando. Põe para o último da fila e começa a pensar naquilo que é puro. Põe para o último da fila de novo. Começa a pensar naquilo que traz paz. Veio pensamento ruim de novo, põe para o último da fila. É assim que a gente organiza os pensamentos, irmão. Aí tem gente que fala para mim assim, pastor, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Você não vai conseguir controlar nunca os seus pensamentos. Eu não consigo controlar os meus, mas eu consigo organizar. Você entendeu? É dessa forma. Comecei a pensar besteira, sai para lá, vai para o último da fila. Besteira de novo, vai para o último da fila. Besteira de novo, vai para o último da fila. E vou começar a pensar em coisa boa, coisa que me traz paz, que me traz alegria, que sustenta a minha fé, que sustenta a minha vida com Deus. E assim eu vou organizando meus pensamentos. Sempre faço essa pergunta: por que eu estou pensando nisso? Você vai conseguir organizar os seus pensamentos. Você entendeu? Pastor, eu estou com depressão. Por que eu estou com depressão? Sai de mim, vai para o último da fila. Estou ansioso. Sai de mim, vai para o último da fila. Por que eu estou ansioso? Não vou ficar ansioso. Eu não vou viver o meu amanhã. Eu não cheguei lá ainda. Por que eu vou antecipar isso? Ansiedade é isso. Você está antecipando o seu amanhã. Seu amanhã não te pertence, querido. Você não está lá. Amém?
Ah, pastor, eu estou perturbado por causa do futuro. Seu futuro também, seu passado, perdão, seu passado também não faz parte de você mais, já passou, ficou para trás. Agora é uma nova vida, amém? Uma nova história Deus tem para mim. Vamos encerrar com essa? Vamos? Aí ou lá? Lá? Fecha os seus olhos, enquanto eu oro para você, o Felipe vai preparar ali. Senhor, em nome de Jesus, eu oro primeiramente com todas as pessoas que vão participar dessa mensagem pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda esse filho, essa filha a voltar para o Senhor primeiramente. Ajude esse filho, essa filha a organizar esses pensamentos. Ajude esse filho, essa filha, Pai, a estar tão ligado no Senhor, Pai, a tão ligado nas coisas boas, naquilo que traz paz, que traz alegria para a vida dela, que ela possa esquecer, meu Pai, tanto do passado e também, meu Deus, da ansiedade do futuro. Em nome de Jesus, que todos nós, Pai, possamos viver o presente. É a coisa melhor que a gente pode fazer, Pai, é viver o nosso presente na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro também para todos os meus irmãos que estão aqui na igreja, Senhor. Esse homem, essa mulher, esse jovem, ó Deus, todas as pessoas que estão aqui, Pai, todos nós passamos por dificuldades, nós passamos pelo deserto da vida, todos nós, ó Deus, enfrentamos as tempestades, todos nós, ó Deus, nós enfrentamos os ventos que são contrários, todos nós passamos pelas dificuldades, ó Deus, todos nós pensamos coisas que não prestam, todos nós, ó Deus amado, mas a gente também sabe, meu Deus, que todos nós temos a oportunidade nessa noite de voltar para o Senhor, de entregar a nossa vida ao Senhor, de consagrar ao Senhor a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, como nos diz em Provérbios 16:3, Senhor, que nós devemos consagrar ao Senhor todos os nossos sonhos, e eles serão bem-sucedidos e serão realizados. Meu Deus, eu acredito na sua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro para que o meu irmão, a minha irmã tenha força, tenha coragem, determinação, tenha alegria, prazer em viver para ti, ó Deus, e juntos, meu Pai amado, nós iremos, ó Deus, romper para a glória do Senhor. Iremos, meu Deus amado, ganhar uma multidão de almas para o reino do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus amado, eu oro porque creio que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus, amém, querido. Você recebe, aplaude ao Senhor, bem forte, querido, bem forte.